Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar o nosso estudo num tema muito interessante e muito importante para a vida do crente, para a vida daquele que serve a Deus, que é o arrebatamento da igreja. E nós temos que entender o arrebatamento como sendo algo que nós esperamos ansiosamente pela vinda do Senhor. E existem alguns aspectos que nós precisamos entender, de algumas perspectivas que temos que estudar a respeito do arrebatamento. Entre elas eu separei algumas aqui que são as mais importantes. Não dá para falar de tudo nesse vídeo, ficaria muito longo. Os irmãos sabem que eu não faço um vídeo muito longo, que é para poder os irmãos conseguirem estudar de maneira mais tranquila e também fazerem os seus próprios estudos, é para auxiliar nos seus próprios estudos. Então vamos entender por alguns aspectos o arrebatamento da igreja. Nós temos as bodas do Cordeiro, a festa das trombetas e a lei da colheita. São três pontos de vista que tem que ser entendido para que nós possamos compreender o arrebatamento, porque o arrebatamento é um mistério, né? E nós precisamos compreender esse mistério de Deus que foi revelado aos apóstolos. É um mistério que foi revelado aos apóstolos para a igreja. É um mistério revelado para a igreja. Amém? Então temos que compreender dessa forma o arrebatamento da igreja. E nós vamos pegar o aspecto da bodas do Cordeiro para compreender melhor. Vamos falar um pouco da festa das trombetas, mas bem raso também, com uma leitura muito simples também da lei da colheita. Vamos entender um pouco melhor as bodas do Cordeiro. Então vamos entender o que o Senhor falou a respeito do arrebatamento da igreja, que são alguns textos que nós precisamos entender. E eu escolhi os textos principais em que o próprio Senhor Jesus está falando. Então eu peço um pouco de paciência, nós vamos estudar. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que vai ficar muito longo não. Mas vamos ter um pouquinho de paciência. João capítulo 14, eu separei aqui o verso 3. Quando você entende o texto, você lê o texto, você compreende que o Senhor está falando de ir para algum lugar. No capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, nós vemos Jesus falando que ele vai para um lugar que ninguém pode segui-lo. E Pedro pergunta a ele, e ele diz que ninguém pode seguir até aquele lugar. Ele está falando da cruz. Realmente ninguém podia seguir Jesus até a cruz. É a obra redentora da cruz do Calvário. Então ninguém poderia seguir Jesus até ali. Mas Jesus, complementando, ele fala assim, que depois eles poderiam segui-lo. E eles seguiriam. Então, aonde que Jesus ia, que não podia ninguém seguir, e aonde que Jesus iria, que todos poderiam segui-lo. Onde não poderia seguir era na cruz. Mas depois Jesus ia para o Pai. E quando ele fosse para o Pai, todos poderiam segui-lo. Aqueles que o aceitarem poderiam segui-lo. Então, quando a gente coloca em perspectiva o texto de Jesus, fica muito claro. Então, esse texto do verso 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse texto está falando de uma promessa que o Senhor Jesus fez, que voltaria para nos levar para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, quando a gente entende isso que Jesus coloca, nós percebemos uma expressão que Jesus usa: vos preparar lugar. É o texto que eu deixei em destaque. Dentro desse verso, o texto que eu deixei em destaque fala justamente sobre bodas do Cordeiro, sobre bodas, o costume judaico do casamento, como é que era feito isso. Então nós precisamos entender um pouco sobre o costume do casamento judaico para entender o que Jesus estava falando. E como os discípulos eram judeus, eles entendiam perfeitamente o costume do casamento, ficava muito simples para eles compreenderem com uma única frase. Então, o vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O que acontecia? No casamento judaico, o noivo ele tinha que construir uma casa, tinha que construir a sua residência, onde ele moraria
com a noiva. Então ele tinha que sair da casa da noiva e ir preparar um lugar para quando ele viesse buscar a noiva, levar para essa casa. Então, quando Jesus menciona e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ele estava se referindo ao costume do casamento judaico. Então nós vemos nesse texto que há uma referência ao casamento judaico aqui. Jesus está falando de levar a igreja, levar a noiva é a igreja. Então esse texto é Jesus dizendo claramente que vai nos levar para o céu. Ele está indo para o Pai. E indo para o Pai, ele vai levar a igreja com ele. Então, é a palavra do próprio Jesus. Eu também separei outro texto em Mateus 24, que também usa expressões que estão ligadas ao casamento judaico. Também deixei em destaque. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Essas palavras que estão em destaque, também palavras do próprio Senhor, são palavras ligadas ao costume do casamento. Enquanto o noivo estivesse construindo a sua residência, qualquer um que lhe perguntasse a respeito de quando ele voltaria para buscar a noiva, ele era obrigado a dizer que ninguém sabia, somente o Pai sabia. Por quê? Porque somente o Pai sabe. Porque o Pai é o juiz que julga a casa construída. O Pai é que diz que a casa está aprovada para receber a noiva. Por mais que o filho construa a casa com perfeição, o pai, no costume judaico, era quem aprovava a casa. Ele entrava na casa, não está pronta. Tem que terminar isso, aquilo, outro. Então o pai determinava em que condições a casa deveria estar para receber a noiva. Então todo noivo, por mais que a casa já estivesse preparada, ele era obrigado a dizer que somente o Pai sabia. Então era uma frase ligada ao casamento judaico. Vamos colocar aqui mais um símbolozinho do casamento judaico. Estamos lembrando que esses dois textos são palavras do próprio Senhor. Tem mais um texto aqui que eu separei em Lucas, capítulo 12, verso 40. Estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Essa frase em destaque, numa hora em que não penseis, também é uma frase ligada ao casamento judaico, porque essa é uma frase direcionada para a noiva. Se você perceber o texto, Jesus já fala assim, estáis vós também apercebidos, ou seja, já falando para os discípulos, apontando para a igreja. A igreja tem que estar apercebida. Por quê? Porque a noiva não sabe, nem imagina a hora. A hora, a noiva nem tem ideia, ela não pensa qual é a hora. E é essa hora que virá o noivo. Então são textos em que o próprio Senhor Jesus está falando que vai vir buscar a igreja, e todas essas frases são conectadas ao costume do casamento judaico. Então são palavras do próprio Jesus. Não há aqui nenhuma predição de julgamento, de juízo, de ira sobre a noiva. Não há. A única coisa que Jesus diz a respeito da noiva é que vai levar para ele, para que ele estivesse com a noiva o tempo inteiro e a noiva estivesse com ele o tempo todo. Então não há nenhuma predição de juízo, de ira, de julgamento. Não há. E aonde Jesus estava indo? Jesus estava indo para o Pai. Em João capítulo 14, Jesus deixa isso muito claro, que estava indo para o Pai e que poderia ser seguido. Então isso fica muito claro. Agora, o texto que eu vou colocar aqui é um texto bem claro também e faz uma referência claríssima a João capítulo 14. Então, esse texto que nós vemos de Lucas, capítulo 12, verso 40, também recebe o símbolozinho do casamento judaico. O texto que nós vamos colocar aqui é um texto muito interessante do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, do verso 14 ao 18. Eu fiz uns destaques em azul. Esses destaques em azul eles não são referências
ao casamento judaico. Como nós falamos no início, existe a referência do casamento judaico, como a boda do cordeiro, a lei da colheita e a festa das trombetas. Então, essas referências em azul, destaque em azul, são referências à lei da colheita, que está ligada à ressurreição. Nós não vamos falar sobre isso agora, vou falar muito rapidamente, que a lei da colheita ela tem uma especificidade a respeito da ressurreição, é uma tipologia da ressurreição, né? E também tem o texto ali de trombeta de Deus, que está ligado à festa das trombetas, também não vamos falar isso agora, que são 7 festas judaicas, nós não vamos falar sobre isso agora. Jesus, ele cumpriu parte das festas judaicas e vai cumprir na igreja outras festas que ainda não foram cumpridas e tem a ver com o arrebatamento da igreja. Mas não vamos falar sobre isso agora, porque eu estou fazendo um estudo com a perspectiva das bodas do Cordeiro, para que você venha compreender. Então eu quero só dar um paralelo em relação ao Tessalonicenses, que fica muito claro de se entender no texto, de que é um paralelo direto a João capítulo 14. Por quê? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor, é o que o apóstolo Paulo fala, e que isso é um consolo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, de que o Senhor iria nos buscar para estar com Ele, para sempre. E para onde que Jesus foi? Jesus foi para o Pai, foi para o seu trono. Então, nós estaremos junto com o Senhor para sempre. E Paulo tinha isso em mente. E Paulo aguardava o arrebatamento da igreja, porque ele se incluiu entre os que ficariam vivos. Então, e como Paulo sabia que não era chegada a hora do homem do pecado se revelar, então por que ele acreditava que ele estaria vivo? Então é uma coisa que nós temos que pensar. Paulo estava falando para os gentios, mas também para os judeus. E acerca dos tempos das estações não precisa se explicar para os judeus. Então fica muito claro isso. Por que os judeus que conheciam as profecias, conheciam os profetas, tinham em mente o que Paulo tinha, a ponto dele dizer que acerca dos tempos das estações não precisa explicar? É porque eles já sabiam. Então qual era a dúvida? O judeu tinha dúvida sobre a ressurreição? Claro que não. Quando Jesus diz para Maria que ia ressuscitar Lázaro, ela falou assim, mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, todo judeu era ensinado sobre a ressurreição do último dia. Então, mas qual era a dúvida dos Tessalonicenses, se eles eram judeus convertidos, que aceitaram a Cristo, em relação à ressurreição? Não era a dúvida em relação à ressurreição do último dia da grande tribulação. Era sobre a ressurreição que acontece no arrebatamento da igreja. Isso era um mistério que Paulo estava revelando. E Paulo acreditava que estaria vivo para o arrebatamento. Tanto que ele diz, nós os que ficarmos vivos. Então Paulo acreditava que o arrebatamento poderia acontecer ainda com ele vivo. Das duas, uma, ou ele mentiu, ou ele está vivo por aí pregando o evangelho. Porque ele acreditava que ele não ia morrer. Então Paulo não morreu, está aí pregando o evangelho. Em algum lugar. Porque Paulo acreditava que ainda estaria vivo. Então, o que isso quer dizer? Eu vou dar um contexto rápido a respeito dos Tessalonicenses. Havia muita perseguição dos próprios judeus na igreja de Tessalônica. E muitos irmãos morreram. E eles estavam preocupados com esses irmãos. O que ia acontecer quando Jesus voltasse para arrebatar a igreja? Porque eles haviam morrido. A dúvida deles não era com relação à ressurreição na grande tribulação. Não era. No último dia, no final da grande tribulação. Não era essa dúvida. Era dúvida sobre o arrebatamento. Então, Paulo explica isso. E essa perseguição que aconteceu, que matou muitos dos nossos irmãos em Tessalônica, estavam preocupando os irmãos. E Paulo deixa isso muito claro. E em seguida, falsos mestres estavam ensinando que Jesus já havia voltado e eles estavam passando a grande tribulação. E é por isso que Paulo explica que acerca das estações não precisa explicar, porque eles já conhecem. E o período da grande tribulação está longe.
Mas o arrebatamento não, o arrebatamento é iminente. Paulo acreditava que estaria vivo. Então, esse é o entendimento. Havia uma perseguição, muitos crentes estavam morrendo, ainda havia falsos mestres dizendo que eles foram deixados para passar a grande tribulação, e muitos não queriam nem mais trabalhar. Por quê? Porque se eles estivessem na grande tribulação, o dia da segunda vinda do Messias estava perto, e Paulo sabia que não estava perto. Estão entendendo qual é o contexto em volta de Tessalonicenses? Ele diz que para aqueles irmãos que o que estava acontecendo ali era um falso ensinamento, que a segunda vinda do Messias para pisar na terra não estava perto, mas que ele acreditava que o arrebatamento estava iminente, tanto que ele se incluía como se estivesse vivo na vinda do Senhor. Então, esse texto ele fala da ressurreição, que está ligada à lei da colheita, fala sobre a trombeta de Deus, que está ligada à festa das trombetas. Mas aonde esse texto está ligado ao casamento judaico? Uma única palavra está ligada ao casamento judaico nesse texto. E é a palavra mais importante desse texto, que é a palavra arrebatados, harpazo, que significa rapto. Então, a igreja vai ser raptada da face da terra. E essa palavra está ligada ao arrebatamento. Essa palavra está ligada ao casamento judaico. Por quê? Porque a noiva, quando o noivo chegava para buscar a noiva era raptada, era um rapto, era um sequestro. A noiva era tirada de dentro da casa do pai dela. E era um rapto. Era sequestrada. Então, essa palavra é a palavra principal desse texto e tem uma ligação direta com o casamento judaico. A noiva era raptada pelo noivo. Ela só podia usar o véu e a sua lâmpada acesa. Era o que ela levava de dentro de casa. A lamparina acesa e o seu véu, o véu do compromisso. Então, a noiva ela não levava mais nada, somente o véu do compromisso e a sua lamparina. Então, essa palavra arrebatados é a palavra que faz a ligação direta desse texto de Tessalonicenses com a boda do Cordeiro. Conseguiram compreender como é que o Senhor ele vai ligando tudo certinho, que o mistério de Deus está ligado justamente ao casamento judaico nesse texto. Então, a gente consegue compreender. Eu coloquei aqui um outro texto, que após a noiva ser raptada, ela é levada para os céus. Apocalipse capítulo 12, versos 11 e 12. Separei só um pequeno texto. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha só, que interessante. Quem venceu pelo sangue do Cordeiro? Os judeus? Quem venceu pelo sangue do Cordeiro? Os judeus aceitaram o sangue do Cordeiro? Reconheceram? Ou foi a igreja que reconheceu o sangue do Cordeiro? Foi a igreja. Então há uma alegria no céu, porque eles venceram e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, a igreja não amou a sua própria vida, ela amou a vida de Cristo. E até a morte nós estamos amando a vida de Cristo. Nós não amamos a nossa própria vida. Então há uma alegria no céu. Que céu? No céu mesmo. E o que acontece? E vós que nele habitais. Os céus se alegram, ou seja, aqueles que são do céu se alegram, porque não é a nuvem que vai se alegrar. Não é o mobiliário do céu que vai se alegrar. É aqueles que são dos céus, os anjos. E vós, ou seja, são dois povos que tem no céu agora. Aqueles que já são do céu mesmo, que são os anjos, e aqueles que passaram a habitar o céu, que nele habitam, que neles habitais, que é a igreja. A igreja vai se alegrar na boda do Cordeiro, que é no capítulo 12. Está dizendo aqui. Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então esse texto está ligado diretamente ao casamento judaico. Nós temos um outro texto também em Apocalipse 19. Se você entende que o que diz no Apocalipse a respeito da igreja, a igreja some no capítulo 3 e aparece somente no capítulo 19. E no capítulo 19
é a ceia. É a ceia. Tem as bodas e a ceia. Então, vamos ler o texto. Regozijemo-nos e alegremo-nos e dizemos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, receber o linho fino, que é a justiça dos santos, ou seja, vai se preparar e vai entrar na borda do Cordeiro. Ou seja, já estando no céu, esse julgamento acontece no céu, que é de todas as suas obras, onde você estará já limpo, né, das suas obras. Tudo será revelado. Então você será vestido de linho fino, puro e resplandecente. E aí sim, tem um texto que marca muito sobre bodas do Cordeiro, que Jesus está falando, né, em Apocalipse. Diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que é isso? São os convidados. Quem são esses convidados? Quem é que convida aqueles para bodas do Cordeiro? É o amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? A Bíblia deixa muito claro quem é o amigo do noivo. O amigo do noivo, né, é aquele que convida. Então esse texto de Apocalipse 19 fala diretamente, claramente sobre a boda do Cordeiro. Estou colocando ali o símbolozinho já para você compreender. E o amigo do noivo está descrito diretamente no livro de João, no capítulo 3, verso 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Quem é esse que fala isso? É João Batista. João Batista é o amigo do esposo. E ele deixa isso muito claro. E ele anuncia o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é anunciado por João Batista. E esse Evangelho do Reino vai ser pregado durante a tribulação. E muitos judeus vão se converter e vão ser mortos pelo amor à palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo. E esses são aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Então, a boda do Cordeiro vai ter convidados, e esses convidados são aqueles que ouvirem e aceitarem o Evangelho do Reino. E esse amigo do noivo foi João Batista. E ele deixa isso muito claro. Quando aponta para João Batista, isso aponta para um costume judaico sobre o amigo do noivo que sai convidando. E ele vai anunciando que é chegada a bodas do Cordeiro. E aquele que reconhece e aceita o Evangelho do Reino, ou seja, que é chegado o reino, que foi o último profeta, a lei e os profetas encerram em João Batista. Isso está escrito no Evangelho. Então, quando a lei e os profetas se encerram em João Batista se declara como amigo do noivo. E quem tem a esposa é o esposo, e esse é o Senhor. E a esposa é a igreja, o noivo é o Senhor, e o amigo do noivo é João Batista, que está dizendo aqui. Ou seja, aquele que anuncia o Evangelho do Reino. Então esse texto ele está claramente ligado ao casamento judaico. Então você consegue enxergar isso claramente num perfil de arrebatamento da igreja, aonde você consegue fazer essa ligação com o casamento judaico. E você vê isso claramente quando diz lá em Apocalipse que bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Está dizendo que são os convidados. Os convidados. A noiva não é uma convidada. A noiva ela faz parte do casamento. Ela é a própria noiva. Então ela não é convidada, ela não é chamada para a ceia. Ela é que, junto com o noivo, que faz a ceia. A bodas existe porque há um casamento entre o noivo e a noiva. E aqueles que são chamados à ceia são aqueles que vão participar do casamento como convidados, que são aqueles que irão se converter durante a grande tribulação. E é por isso que o arrebatamento da igreja, ele acontece antes da grande tribulação. Fica muito claro isso em Apocalipse. Fica muito claro isso com tudo que Jesus falou. E você
percebe que nos textos onde o próprio Senhor Jesus falou, não há nenhuma palavra de juízo, nenhuma palavra de condenação para a igreja. Então isso fica muito claro no texto. Eu quero deixar aqui o seu convite para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Nós vamos ainda fazer outros vídeos a respeito do arrebatamento da igreja. Coloque seu comentário, deixe seu comentário, curta os vídeos, compartilhe, ajude a divulgar a palavra do Senhor, porque nós estamos com esse propósito de estudar a Bíblia e fazer com que você também tenha um período de estudo que complemente aquilo que você já está lendo, para que você também possa aprender a palavra do Senhor. Fique aí com Deus e participe conosco desse projeto de divulgar a palavra. Um abraço, a paz de Deus para todos.